Eu vou fazer uma pequena prece inicial e depois nós passamos a palavra para você, solicitando que você faça uma pequena autoapresentação para que fique gravado e as pessoas aproximem, nós todos podemos aproximar um tanto mais do seu coração, sabe? Da, da sua vida, do propósito da sua vida entre nós e perante Deus, né? Olha, Vanessa, o Instituto Espírita Allan Kardec de Maui te abraça e te acolhe Obrigada, com muito carinho. Nós, agradeço. nós esperamos que você receba realmente a nossa afabilidade e o nosso carinho e que isso permita que você possa ficar muito à vontade entre nós, para você poder passar a sua mensagem com o calor do seu coração e com todo o conhecimento que você traz como bagagem e como tarefeira do Cristo, tá bom? Nós então vamos fazer nossa prece. Com certeza nós vamos pedir a Jesus que esteja entre nós, permitindo que os benfeitores espirituais nos assistam. Senhor Eurípides Barçanufo, tio Senhor Mariano, possa derramar sobre nós a boa vontade, ampliando a nossa consciência, os nossos sentimentos, permitindo que a sabedoria, o conhecimento e o amor possa alcançar a nossa ignorância. Jesus amado, Senhor, esteja conosco. Que a sua mensagem possa alcançar corações, alcançar espíritos que se encontram, que não te conhece, que se encontra perdidos na escuridão da ignorância, distanciados do verdadeiro sentido da vida. Deus, Senhor, graças te damos pelo dom da vida. Ainda te pedimos que abençoe a nossa irmã, a doutora Vanessa, para que a sua mensagem seja clara e transfere para nós o verdadeiro sentido da vida através do Evangelho e das suas lições, Senhor. Em teu nome, Jesus, em nome de todos aqui presentes, nós iniciamos a nossa pequena reunião na manhã de hoje, no dia de hoje, te dando graças. Que assim seja. Então, então é isso. Fique muito à vontade e, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Paulo. Obrigada ao Grupo de Maui, essa referência ao professor Eurípides Barçanufo, que nos toca tanto o coração, a quem a gente é tão grata. E nós estamos aqui no estudo, a mensagem de Jesus, não é minha. Eu só trago observações dos estudos que nós temos feito. Há mais de 10 anos, nós temos trabalhado aqui nesse estudo sobre a linguagem emocional corporal de Jesus. E principalmente hoje nós vamos falar os aspectos terapêuticos de tudo isso e Jesus como o maior psicoterapeuta. Eu sou psicóloga e sou neurocientista. Vim para os Estados Unidos 24 anos atrás, quando me chamaram para fazer o pós-doutorado aqui, e acabei ficando em função do espiritismo
e dentro da própria ciência como cientista. E desde o primeiro instante, nós vimos que não tinha centro espírita, então de lá para cá, nós acabamos formando vários grupos, porque não tem mesmo. Tem gente que fala, por que forma tanto grupo? Porque não tem, né, gente? Porque se tivesse, a gente vai participando, mas não tinha. Então, nós fomos em Baltimore, não tinha nenhum, começou na nossa casa. Depois de 9 anos, aí viemos para Virgínia, continuamos lá, mas abrimos um esforço aqui no estado da Virgínia, do lado de Washington. E 5 anos atrás, começamos um especificamente na capital, Washington, D.C. Então, é o Spirit Society of Baltimore, em Maryland, o Spirit Society of Virginia, aqui em Virgínia, e o Spirit Society of Washington, D.C. E há 10 anos atrás, nós iniciamos os esforços também da Kardec Radio, que é a rádio, né, toda 24 horas em inglês. Quem quiser tem um aplicativo de graça, acessa e escuta 24 horas. O barulhinho que vocês estão escutando aqui não é da rádio, é da cachorrinha, choroninha, que está aqui. Mas nós também, há 13 anos, temos trabalhado na editoria-chefe da Spiritist Magazine, que é o periódico espírita, também disponível no aplicativo Spiritist Magazine. Fora esses esforços, nós temos trabalhado na formação de trabalhadores espíritas, com cursos e também de apoio em tratamentos espirituais, à distância ou presenciais, e trabalhamos coordenando tradução de vários livros espíritas há mais de 20 anos, e nesses esforços a gente acabou também criando um esforço para apoiar os pais, que era uma coisa que Chico Xavier falava, que a gente precisava apoiar muito os pais, dar curso para os pais. Então, além de ter criado aqui o trabalho com bebês e pais, foi criado um serviço aos pais, que é o Spiritist Parenting, que tem um website, .com ou .org, e tem um app que a gente lançou esse ano, que é de graça, que chama Spiritist Parenting, para ajudar os pais, tudo em inglês, obviamente, que em português tem muita coisa, mas em inglês ainda são poucos. Então, tem todo esse esforço sendo feito e a gente tem participado deles. A gente resumiu aqui. E tem gente que fala assim, né? Por que fazer isso? Eu vim de família espírita. Eu acho que para mim foi mais fácil. Não que todo mundo que vem de família espírita se torne espírita. Eu resolvi ser espírita. Mas na minha família, o espiritismo vem desde o meu tataravô. Então, foi o avô da minha avó, que começou junto com seus filhos. Existe o centro até hoje no interior de São Paulo, o Centro Espírita Luz e Caridade, que tem o espaço deles muito bonito lá, assim, conservado, e há mais de 100 anos o esforço está lá. E eu sinto que perto de tudo que a gente recebe, a gente ainda faz pouco. Porque se nós não fôssemos espíritas, a gente talvez nem estaria aqui, não só nessa reunião, às vezes nem vivendo. Porque imagina nesse mundo convulsionando, como que a gente conseguiria fazer sentido de tudo isso se a gente fosse só materialista? Então, eu lembro esse ano, em abril, quando, por uma bobagem, um descuido pequeno, levando minha filha no playground, a gente pegou Covid. Brincadeira, né? E eu lembro quando estava com Covid, graças a Deus, no meu caso, não foi grave, mas muito difícil. E eu lembro, tinha que gravar, eu tinha que fazer programa ao vivo na rádio todos os dias, que a gente faz. E eu conversando com o mentor, ele falando, Vanessa, você pensa na pessoa que está com Covid e não sabe nada do espiritismo. Então, você vai lá e faça a sua parte. Pensando na pessoa que está vivendo o que você está vivendo e não tem recurso. Porque o mundo precisa
de uma diretriz. Você tem. Não dá tempo de ficar aí esperando na cama recuperar. Respira com o que você consegue e vai. E eu acredito que seja assim mesmo. Principalmente para nós que somos brasileiros em terras amigas, que nos acolhem como nossas agora, a gente fala, meu Deus, gente, tem muito para dar. Muito. Por que que Jesus me permitiu vir para cá? Aí me lembra muito essa faceta do terapeuta Jesus. O que é ser um terapeuta? É ser aquele que apoia, que ajuda, que orienta sobre questões da mente, da psique. É o psicoterapeuta. Né? Muitas vezes as pessoas pensam em Jesus curando o corpo, mas ele curou a mente também. Como que isso acontece? Então, eu vou pegar um exemplo para a gente ir junto com esse exemplo, construindo visualizando, eu acho, né? Construir, mas visualizar Jesus como esse nosso psicoterapeuta. Porque tem gente que chega para mim, que eu tenho minha consultoria lá, School of Emotion, né, Lupe? Eu tenho, falo com as pessoas e às vezes elas falam, eu queria tanto um terapeuta. Onde que eu acho? É tão difícil achar um bom, mas todo mundo tem um bonzão que é de graça, que é Jesus, só que a gente não vai lá no escritório dele, né? Onde que é o escritório dele? Qual que é o WhatsApp dele? Para a gente conectar, para a gente poder receber essa terapêutica, porque na pandemia a gente fica em casa, mas na hora que a gente precisa de ajuda, né, Lu? Tem que fazer o que a Lupe fez, subir. Ela quer carinho, ela tem que pedir. Não é verdade? É isso. É a mesma coisa com Jesus. E assim foi Bartolomeu, no livro Boa Nova, que a nossa equipe traduziu. Esse livro, no capítulo 8, traz a lição bom ânimo, que a gente ama, né? Quem não gosta? Que livro para sentir Jesus, para sentir essa conexão. E, por incrível que pareça, Bartolomeu foi muito dedicado como discípulo de Humberto Campos, por Chico Xavier, mas ele, apesar de ser fiel, de estar ali na tarefa, acompanhando Jesus, ele era triste. E Jesus, diz Humberto de Campos, o Senhor, eu estou com o texto na minha frente, ele surpreendia Bartimeu em meditações profundas e dolorosas. Aí começa já a gente visualizar Jesus como psicoterapeuta. Primeiro, o Bartolomeu, ele vai receber agora uma sessão de psicoterapia de Jesus. Só que ele estava lá. Porque a gente quer receber assim, lá no bar, lá fazendo nossas falcatruas. Ai, me segura aí, me ajuda aí, paga minhas contas aí. Mas a gente não quer sair da nossa caverna para ir. Ele estava lá, do lado. E o psicoterapeuta não estava desatento. Então, a primeira função que a gente vê ativa nesse psicoterapeuta é a atenção com relação ao paciente. Ele estava atento. Ele sabia. Ele prestou atenção para ver as características que estavam perpassando a mente de Bartolomeu. O Jesus psicoterapeuta, para você e para mim, ele está atento, ele está prestando atenção. Ele está sabendo exatamente das nossas necessidades. Ele está prestando atenção no que passa, olha só, nas nossas meditações mais profundas. Ele sabe das nossas dores. Ele está atento. Isso é importante, que a gente não saiba só, sinta. E aí é que fica, às vezes, um abismo. Porque a gente, assim, eu posso imaginar que Jesus saiba de mim, dos meus problemas. Mas você sente? Porque quando a gente sente que alguém poderoso, e esse é o poder do bem, que é supremo,
ele nos cuida, zela, como um pastor com as suas ovelhas, ele sabe se uma está escapando, se não está, se uma está caída ou não, doente ou não, necessitada de algo ou não. Ali estava o mestre prestando atenção. É a primeira vez na história do cristianismo que nós ficamos sabendo disso, porque até a literatura espírita, a gente não sabia desse bastidor de Jesus. Por isso que ele falou, eu vou enviar o Consolador prometido, que vai falar o que eu não posso falar agora. E o que ele queria falar? Eu estou prestando atenção em vocês. Aqui na literatura está mostrando isso. Que ele não estava lá só como um mestre, um Messias, que eu falo entre aspas, né, só. Ele estava realmente com todas as características do cuidador da alma de cada um de nós. Ele cuida. E agora, com o Espiritismo, que é o Consolador prometido, que é essa terceira revelação que o Kardec diz no livro A Gênese, ele vem e nos fala muito mais do que as palavras que Jesus disse. Ele fala assim, olha, Bartolomeu estava triste, mas ele estava prestando atenção. Mas aí como é que ele age? Porque a gente espera assim, que alguém vai ver que a gente está triste e vai vir socorrer a gente, como a moça que está lá a donzela Rapunzel, né? Que fica lá na torre, crescendo o cabelo, esperando alguém vir socorrer. Será que Jesus vai vir que nem o príncipe encantado que sobe, tira a gente da torre das aflições? Será? Vamos ver. Foi talvez por isso, diz Humberto de Campos, que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família estavam nos afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para falar com Bartolomeu mais demoradamente ao coração. Então, o que ele faz? Ele vai ao encontro da gente, mas onde estava Bartolomeu? Na casa dele? Não. Jesus não vai na porta do Bartolomeu falar assim, peraí, deixa eu conversar com você. Ele não vai no Bartolomeu no trabalho, ele espera Bartolomeu vir. Bartolomeu estava na casa de Pedro, onde Jesus se encontrava, ou seja, ele foi até Jesus. Então, isso é um aspecto do relacionamento psicoterapeuta-paciente que não pode se perder. Onde a gente tem que permitir que o paciente venha. Quantos de nós estamos no grupo espírita e passamos a ter esse papel de apoio espiritual à comunidade que chega e às vezes a gente vê o problema da pessoa antes dela pedir ajuda. E a gente quer ir. Mas olha só o exemplo de Jesus, que a regra de ouro na psicoterapia e que também, em qualquer processo de ajuda para o outro, precisa permanecer. É a pessoa que tem que fazer o esforço. Bartolomeu estava lá buscando esse alívio e Jesus veio e deu o passo dele para conversar. Então, é através de uma conversa. Porque as pessoas pensam que Jesus, psicoterapeuta, ele fazia mágica, assim, estralava um dedo e a pessoa saía da depressão, saía da ansiedade, saía... Não. Tudo tem um intercâmbio, porque a conversa é um intercâmbio. É um intercâmbio, além de palavras, vibrações, fluidos. Vamos fazer uma pausa para lembrar, para entender aqui Bartolomeu e todos nós o processo psicoterapêutico. Vamos lembrar agora do trabalho que a gente vê Kardec fazer no livro A Gênese, explicando dos fluidos espirituais. Eu e você agora, nós aqui, somos uma troca.
fisicamente distantes, mas estamos na mesma Wi-Fi espiritual. E nós estamos trocando fluidos. Isso existe. Nós estamos construindo fluidos espirituais. Se vocês me permitem, só vou colocar o cachorro ali embaixo. Só me dá um minutinho para a gente ter paz. Desculpa, viu, gente? Só um minutinho, tá? Obrigada pela paciência. Os cachorrinhos são filhos de Deus também. Bom, nós estamos falando dessa questão dessa troca e como que Kardec explica essas trocas fluídicas. Então, quando a gente revê esse diálogo de Jesus com Bartolomeu, como em qualquer processo psicoterapêutico, existe uma troca fluídica. E foi interessante porque a descrição de Humberto de Campos é tão precisa, ele diz assim: após uma interrogativa afetuosa e fraternal. Foi a maneira que Jesus abordou Bartolomeu. Ele não é evasivo, porque a gente ainda é, né? A gente quer ajudar os outros assim. E aí, o que você está chateado? O que você está triste? Ai, tá deprimido, hein? Nossa, tá down, hein? A gente é assim, né? Bem invasivo. Jesus, olha como que era a abordagem psicoterapêutica dele. Ele era afetuoso, amigo, fraterno. Ele se colocava no mesmo patamar. Ele não interrogou como alguém que estava de cima para baixo. É um psicoterapeuta diferente. Porque hoje, no sistema de saúde, principalmente nessa pandemia, claro que a gente vê um desgaste muito grande por parte das pessoas que trabalham na área da saúde. Mas a gente também está sendo desafiado, nessa hora, a encontrar a nossa equalidade. Nós somos iguais. Quem pode pegar o Covid? Todo mundo, até o médico. Não importa o quanto ele saiba, ele pode pegar o Covid e morrer igual. O enfermeiro, o assistente da enfermagem, qualquer um. Então, Jesus vem para nos mostrar um modelo, como eu trabalhei muito tempo nessa área na Universidade de Maryland, além da parte da ciência, ensinando alunos a trabalhar com paciente. Eu vejo essa abordagem de Jesus como muito única, muito diferente para o mundo de hoje. Por isso que ele foi crucificado também, porque ele se equalizava. E as pessoas, hoje em dia, ainda tendem a valorizar a pessoa que se coloca numa posição acima. Porque quem se equaliza muito não é respeitado muitas vezes. E a gente, às vezes, ainda ensina isso para os nossos filhos. Que através da marca de um tênis, da marca de uma roupa, da marca de uma bolsa, da marca de um sapato, qualquer coisa, pode fazer você ser mais respeitado ou não. Um carro, quando você vai buscar um filho na escola, que você vê aquele... Agora a moda é Tesla, todo mundo Tesla, né? Tudo é Tesla. Você tem Tesla, você está in. Você não tem Tesla, você está out. Então, as pessoas se colocando nessa aparência, e Jesus não. Você vê que era um psicoterapeuta que não tinha essa aparência externa, ele conversava de igual, e ele não era invasivo. Ele permitia que o outro estivesse ali, aberto,
E ele, o que já tinha observado a necessidade, encontrou um momento propício para fazer aquela catarse. Então, agora vai vir o Bartolomeu falar. Imagina você agora, sentado numa cadeira, ao lado de Jesus, ele é o seu psicoterapeuta. Ele já te sondou, né? Tem aquela música do Tim e Vanessa, né? Jesus me sonda. Ele já te sondou. Ele já sabe. E aí ele fala aí. Pode falar. Eu estou aqui para te escutar. Ixi, prepara o lencinho para chorar, que aí a gente vai falar. Pode falar? Pode falar. Você já imaginou sentar ali naquele office do mestre, do psicoterapeuta maior de todos, que você não precisa nem falar 200 mil coisas, ele já sabe, aí ele fala assim, completa, pode falar que eu escuto. E aí vem Bartolomeu e fala por nós. Não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. E assim a gente também, a gente é espírita, a gente tem 1000 motivos para sorrir, para ser feliz, mas lá dentro, às vezes, ainda tem aquela coisa que aperta a gente. E ele continua só a se dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além das alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. E é verdade. O pessoal cria o social media para conectar, o Facebook para fazer friends. E o que vem? Está cheio de olho aí de predadores, querendo pegar as crianças, os jovens, cheio de gente aí querendo usufruir de tudo isso para continuar nos seus condicionamentos menos felizes. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E ele foi falando, Bartolomeu, vai sentindo, como se a gente estivesse falando com Jesus, abafada a voz pelas lágrimas. E o psicoterapeuta? Como que ele está olhando para a gente falando isso? Olha, eu amo o espiritismo, eu amo saber tudo isso, eu amo as histórias do Eurípides Barçanufo, do Chico, do Bezerra, mas o mundo tá que tá. E a gente pondo para fora, chorando. Como é que esse psicoterapeuta, que é o mais habilidoso que a Terra já viu, como já falou a alemã Hannah Wolff, o americano Mark Baker, que a gente já trouxe até na Kardec Radio, que escreveram a respeito disso. Como que o psicoterapeuta maior de todos os tempos lida com essa nossa catarse? Ele julga. Ele vai te falar, não, mas você não entendeu ainda. Que a gente faz isso com o pessoal no centro, né? O povo vem pedir ajuda e a gente começa a falar, não, mas você esqueceu disso, esqueceu daquilo. Ó, Jesus fitou-o brandamente. Ele falou com serenidade. Mais do que as palavras, é sentir essa abordagem. Com brandura. Ele não falou, bem-aventurados os mansos e pacíficos? Como que ele ia falar isso se ele não fosse manso? Ele é manso. E o que é ser manso? É ficar na rede? Não, porque ele trabalhava bastante. Ser manso é não ser violento, né? Se a gente for ver em termos vibratórios, o que é a vibração da mansuetude que a gente ainda desconhece em nós, mas precisa visualizar para poder absorver. Ninguém aprende sem ter um modelo. E a gente tem um modelo. Pergunta e resposta 625 do Livro dos Espíritos. Eu tenho um modelo que é Jesus, é um modelo de mansidão.
ele se desespera? Não. Ele fica bravo? Ele quer falar assim, chacoalhar a gente? Também não. Essa vibração, a qualidade vibratória dele, é importante a gente sempre pensar isso, qualidades vibratórias. Porque no livro Libertação de André Luiz, por Chico Xavier, tem um capítulo que fala de um aparelho que os espíritos de uma certa categoria, que se sentem julgadores dos outros, eles usam para medir o campo vibratório de cada um e selecionar, categorizar por grupos. Então, ele selecionou um grupo lá de pessoas ávaras, os avarentos. Aí um homem levanta a mão, fala, peraí, mas eu não sou avarento. Ele falou, você é. Mediu aqui. A gente sabe que você é. Como? Mas eu não sou, eu nunca tive dinheiro na minha última vida. Ele falou, mas você teve muito conhecimento, mas você não passou para os outros. Você segurou para você. Quantos de nós, a gente conhece esses livros, aí quando vai falar com os outros, você vai numa igreja? Não. Você tem uma religião? Não. Você tem alguma coisa? Acredito em Deus, acredito em Jesus. Não fala, eu sou espírita. Fala, Jesus. Como que as pessoas nos Estados Unidos vão conhecer o espiritismo se a gente ficar segurando o jogo? Tem que ter a coragem, por isso que a gente é cristão. A coragem de falar. Fala, eu sou espírita. O que é isso? É ser cristão. Um cristão dos bons, porque ele acredita em tudo, não tem medo de nada. Você quer conhecer mais? Vamos lá, tem esse canal, tem a rádio, tem a revista, tem tudo muito organizado. E aí a gente fala. Então, a gente tem que pensar em não ser avaro de informação, de instrução, de conhecimento num mundo onde 7 bilhões de encarnados, somente 2 bilhões aceitam Jesus. E desses 2 bilhões, pouquinhos milhões são espíritas. Se nós não tivermos a coragem dos cristãos primitivos, a gente não vai participar de uma oportunidade da nossa própria redenção. Então, a vibração desse psicoterapeuta é mansa, é branda, é serena. Fica imaginando uma praia em Maui, né? É boa lá a praia? Eu já estou imaginando. Né, gente? Vocês podem falar mais que eu aí. Não traz aquela serenidade. Essa vibração é a vibração da abordagem de Jesus. Agora, o que ele falou, nos envolvendo com essa abordagem serena e branda? A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova? E Bartolomeu, já viste uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança, em face dos novos ensinamentos, mas não quero, senão, acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer principalmente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas vem de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Olha que interessante. Ele fala brandamente, com serenidade, mas esse psicoterapeuta, ele educa.
Isso é interessante porque, como psicóloga, eu vejo que essa realmente é uma falha de todos os projetos que eu já participei e tendo montado a própria consultoria dentro da próxima universidade, eu reparei isso, que a psicologia peca nas suas linhas terapêuticas pela falta do processo educativo, ostensivo, que era esse o diferencial desse maior psicoterapeuta. Ele educava, ele fazia a gente repensar os significados. Ele não ficava assim, só perguntando para você para ver o que saía. Não. Ele balanceava com informações do que a gente ainda não sabe. Porque é por não saber que a gente sofre. Então, esse psicoterapeuta é grande e é o maior de todos porque ele usou uma abordagem única. Não foi que nem aquela situação de psicanalítica de senta aí, me conta, eu vou ficar escutando, você nem vai me ver a minha cara. Não. Jesus não teve essa abordagem. A abordagem dele foi, olho no olho, troca, patamar de sentimento de bem-querença, porque se eu não quiser bem o paciente, eu não consigo ser um terapeuta. Ainda que seja um médico terapeuta, ele só vai ser se ele adentrar uma do outro. E ele adentra com serenidade, com mansidão, mas ele traz novos conceitos para que sejam rearranjados na nossa mente. Se eu pegar o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, por Chico Xavier, que foi escrito em 1958, eu falo a data porque é um livro que veio antes da onda de autoajuda que avassalou o mundo, inclusive os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o mundo. Foi antes. E ali a gente vai ver, no capítulo 4, Emmanuel dizendo que se a mente tudo na nossa vida é reflexo da nossa mente. Se a gente precisa da vontade para se catapultar, cooperação, a gente precisa de instrução. Quem não tem informação, não estuda, não evolui. Quando Bartolomeu está conversando com Jesus, ele está redefinindo os papéis, a posição Deus, Suprema Inteligência e Amor. Só nesse pequeno diálogo, ele passou essa instrução para educar, que é o capítulo 5 do Pensamento e Vida. Educação, que é o quê? O resgate do que Kardec definiu no Livro dos Espíritos. Educação é a aquisição de hábitos novos. Só que eu só vou ter novos hábitos felizes de pensar o bem, sentir o bem, falar o bem, fazer o bem, se eu me nutrir com conceitos precisos que subsidiem isto. Então, ele volta e fala, Bartolomeu, vamos lembrar aqui. Você falou bem. Então, ele valida. Olha o psicoterapeuta fabuloso. Ele não começa já, não. Você não é por aí. Ele valida primeiro a pessoa. Ele fala, você tem razão. Agora, Bartolomeu, se isso é assim, então é para a gente ser feliz, né? Aí ele fala, e Deus que me mandou aqui, a humildade dele, me mandou aqui, eu estou confiante, vai dar certo. E o discípulo, como que ficou? Ele estava em silêncio. O terapeuta continua abordando, dando mais instruções para ajudar a educar esse coração, para que ele adquira novos hábitos de pensar a vida, de sentir a vida. Então, ele diz, a vida terrestre é uma estrada. Tem tradução que está dizendo pedregosa, mas não é verdade. A primeira edição diz que é prodigiosa.
Jesus nunca vai falar para a gente, a vida na Terra é cheio de pedra. Não, não, não. Se vocês têm a edição do livro Boa Nova que fala isso, joga fora. Ou risca lá, porque não é confiável. Essa edição em português, a primeira, é a que fala: a vida terrestre é uma estrada prodigiosa. O que quer dizer prodigiosa? Que é cheia de desafios fascinantes, que conduz aos braços amorosos de Deus. Então, ele está falando, ele está redefinindo a vida para a gente. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de todo dia. E os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Esse terapeuta sabia tudo de bom que tem na Terra. Né? Se fosse hoje, talvez ele ia vir lá no Havaí, ensinar lá. Aí eu tinha que mudar para aí também, para escutar ele. Mas ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Gente, ele vai falar tanta coisa linda. É um psicoterapeuta que quando a gente fica tenso, né? E fala assim, pô, eu quero que a pessoa me ajude. Eu decidi uma coisa. Você vai lá, conversa com um psicólogo, com um terapeuta. Saiu mais confuso do que entrou às vezes, né? Tem uns que ajudam, tem outros que não ajudam muito, não. Eu lembro um terapeuta de casal, o casal amigo meu. Esse terapeuta tão doido que a esposa foi tocar na perna do marido enquanto estava conversando, o terapeuta falou, não toca nele porque vocês estão resolvendo coisas. Ela veio contar para mim, eu falei, gente, que terapeuta maluco é esse? O homem se defendeu de você, o seu marido? Não. Então, por que o terapeuta se meteu? Você vê, olha que coisa doida. Jesus não ia fazer isso, não. Ele é manso. Ele é harmonia pura. Ele vai trazer para a gente informações que vão nos ajudar. Muito difícil acreditar que a gente vai chegar para Jesus falando um problema familiar, ele vai tomar partido. Mesmo que a gente queira, ele não vai tomar partido. Se a gente pedir a opinião dele, ele vai falar. Qual que é o exemplo? Marta e Maria. Então, lá na casa de Pedro, o pessoal está conversando, Jesus vai começar a explicar. Aí vem a Marta, tem gente que fala assim, nunca lembro quem é, Maria sempre está no caminho, gente, dificilmente você vai ver, ela está no caminho. Então, é sempre a Marta. A Marta é aquela que vira e ela pede a opinião dele, por isso que ele dá. Ele não se meteu ali entre as irmãs. A Marta fala assim, como é que pode? Porque era a regra. A mulher tinha que ir preparar as coisas enquanto os homens ficavam ali. Mas não com Jesus, porque ele era o primeiro feminista da Terra, diz Emmanuel em um de seus livros. Ele vem, ela fala assim, olha, como é que pode? Ela tem que vir me ajudar, ela quer ficar aí? Marta, no fim ele fala, você devia fazer o mesmo, porque ela escolheu a melhor parte. A melhor parte não é ir lá lavar roupa. Tem gente até hoje. Ai, não fui no centro, porque tinha muita coisa para fazer em casa. Ai, não fui na reunião, porque eu tinha que lavar roupa. Tem 7 dias na semana. E a gente quer lavar roupa, ir no supermercado, receber visita no dia que tem o centro. Mas, Vanessa, no domingo, mas se você selecionou aquele dia para aquele encontro, então, os outros dias você faz o que você precisa. Mas aquela hora, que é só 1 hora, né? Que tem gente que acha que faz muito.
E a gente esquece que Jesus está falando, o trabalho é a marcha. Não tem? Se botar no papel, disse uma vez um mentor de Joseph para mim, Vanessa, o dia que você estiver cansada, põe no papel quantas horas você está gastando para fazer bem ao próximo, faz uma porcentagem, e aí você vai ver quanto tempo que dá. Aí eu fui fazer a matemática. Eu falei, nossa, né? É um cansaço fictício, porque na prática mesmo, a gente não está 24 horas por dia fazendo isso. Quantas horas a gente despende só para ir no centro? E, ó, não estou nem falando ajudar ninguém a fazer nada. Só de ir. Quanto tempo? Demorou 1 hora lá dentro, meia hora para ir, meia hora para voltar. Estou falando no mínimo, mínimo do mínimo. 2 horas? Mínimo. Mas o bem foi para quem? Agora, e quando a gente vai fazer para o próximo? Faz de conta, 3 horas? Porque quem vai fazer o trabalho tem que chegar antes, tem que sair depois, tem que preparar. Então, vai 3, 4 horas. Agora, põe isso num dia. Põe isso numa semana. Ixi, meu Deus. E a gente tá achando que tá fazendo uma tantarada de coisa. E aí não sabe o que a vida não acerta. Porque a gente tem lá no plano reencarnatório que a gente ia levar o espiritismo para o mundo, ajudar, porque a gente atrapalhou antes, agora a gente quer ajudar. E aí a gente está achando que a gente tem que fazer o que a Jennifer Lopez faz. Ficar na praia, tirar foto, botar no Instagram. Ela é celebridade, é o trabalho dela, ela precisa fazer isso. Mas a gente não. A gente acha que ela está descansando na praia, tá nada, o povo está tirando foto, ela não pode nem murchar a barriga, porque senão o povo tira foto e fala que ela está gorda. Ela pode perder até o sponsor. Tem gente que brinca, mas isso é sério para o povo que é celebridade. É seríssimo isso. Aqui nesse país é sério. Então a gente vai vendo, pouco a pouco, que tem muita coisa. Só que houve um intervalo, né? Das tantas coisas que Jesus falou, teve um intervalo. E isso é interessante porque o terapeuta dá o tempo para o outro respirar, pensar. Ele não está ali para botar uma coisa na cabeça de ninguém. Ao contrário, para estimular que aquilo venha para fora. E aí veio a pergunta de Bartolomeu, né? Para ele. Ele está se sentindo confortável. E ele fala assim, mestre, mas o evangelho exige de nós uma fortaleza permanente? Então, se alguém que a gente ama muito desencarna, a gente pode chorar? Se um filho tem um problema, a gente pode sofrer? A gente pode? Ou a gente tem que ficar lá firme sem derramar uma lágrima, nada? O evangelho exige de nós essa fortaleza. A resposta é linda. A verdade não exige, ela transforma. O evangelho não exige, ele convida para que a gente crie um novo hábito. Vou desesperar porque, meu Deus, meu filho ficou doente. Eu vou repetir o negócio que eu falei do Covid, porque para mim foi um exemplo. Quando a mulher, amiga da minha filha, ligou para mim e falou, Vanessa, estou com Covid. Eu não tinha sintoma. Elas só ficaram no parquinho, eu fiquei meio longe. Eu falei pro meu marido, ele falou, não tem nada. Eu falei, não, mas a gente precisa fazer o teste, né? Porque fiz o teste, não tinha dado nada. À noite eu tive a febre. Aí eu falei, vamos fazer outro teste. Aí veio o resultado, Covid. Você imagina como que a gente fica contando para as pessoas? E tem gente que não conta, mas tem que contar, porque é responsabilidade. Aí teve gente falando, mas Vanessa, eu falei, gente, ó, vamos pensar, hein? Deus é nosso Pai. Ama a gente. Se Ele está deixando a gente viver isso, a gente tem que ficar claro, tranquilo. Porque se a gente desesperar, aí que dá errado. Calma. Por que o desespero?
Então, você vê essa verdade do evangelho, ela transforma a gente. Porque a gente pode trazer o homem velho do passado. Eu vou desesperar. Meu Deus, ou então eu vou me entregar de vez, ou então eu... Não. O desespero, diz Emmanuel no livro Leis de Amor, um livro fascinante. Ele diz, o desespero é uma patologia da alma, uma das, como a mágoa, o ressentimento, o atrito. Ele fala o desespero é uma patologia que pode gerar doença e virar morte. Então, não desesperar. O evangelho vem e fala, olha, calma, que a ordem divina existe. Se Deus me permite viver isso, é porque eu tenho condição de viver. Se o meu filho, a minha filha, entre aspas, meu, porque é de Deus, o meu marido, minha esposa, minha empresa está com problema, Deus sabe. Eu não estou desprovido ou desprovida de ajuda. Então, o evangelho começa a mudar, transformar. Então, a gente não precisa ficar feliz, a gente vai mudando o impulso. Ao invés de eu desesperar, eu falo, não, vou orar. Foi aí que eu liguei para duas amigas, as amigas do centro, e duas delas podiam, a gente fazia prece 3 vezes ao dia, e tomando todas as precauções, tudo passa, mas tem que orar. Foi aí que a gente percebeu, meu Deus, vamos fazer um kit COVID para quem precisar saber que está lá. Se a gente não puder orar com você todo dia, você clica. Então, a gente fez um kit COVID que está lá na página do Centro Espírita, ssvirginia.org, está lá, COVID-19 Kit. Quem quiser, aí tem preces, visualizações, tudo gravado para a pessoa ir fazendo com a família. E um dia eu me perguntei, será que eu sou webmaster, né, do centro, então eu estava lá, será que eu deixo esse tab aí ou não? Tiro, boto outro nome? Naquele dia, o mentor Joseph falou, Vanessa, você escreve para fulana? Pergunta como ela tá. Tá bom, escrevi lá. Oi, fulano, tá tudo bem? Ela, eu tô com Covid. Ixi, Maria. Você e os filhos, sim. Falei, ó, tá aqui, ó. Tá aqui o link para vocês. Aí eu tive a resposta. Não tira não, deixa lá. Ela falou, Vanessa, no dia seguinte eu acordei com tanta energia que eu já comecei a limpar a casa. Eu falei, não faz isso não. Você se cura 100%, porque esse Covid, ele é assim difícil. Você pensa que está com energia aí que você cai. Você espera, mas parabéns, você vê o poder da prece. Como que o evangelho transforma a gente? A gente acaba descobrindo. Então ele diz, o evangelho não vai reclamar estados especiais dos discípulos, mas é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser os traços constantes das nossas atividades diárias. Então, aqui, eu vou fechar com essa sigla, ACE, A-C-E, alegria, coragem e esperança. Porque esse terapeuta, ele está dando um exercício para a gente. Você pode reparar que essa psicoterapêutica técnica de Jesus, ela é tão boa que ela nos educa. Ele sempre dá um exercício para a gente. O exercício para a gente hoje é esse. É cultivar essa alegria, a coragem de fazer o certo, de fazer o bem, e a esperança sempre. Que nas palavras da pedagogia do professor Eurípides Barçanufo, e o hospital espiritual que ele criou, Esperança, assim como tem a Cidade Esperança lá, que a Ivone Pereira conta junto com Camilo, na universidade lá do Instituto Maria de Nazaré, a esperança de que a gente está evoluindo sempre, de que o mundo está evoluindo, tudo está sob a ordem de Deus e que a gente tem a todo dia, toda hora, de graça e com toda a amorosidade, serenidade, esse envolvimento salutar do psicoterapeuta Jesus. Que a gente se sinta frente a frente com ele, recebendo
esse carinho, esse tratamento que ele pode nos oferecer constantemente. Muito obrigada. Muito bom. Uma delícia. Olha, nós começamos o nosso bate-papo muito bem. Estou me sentindo um Bartolomeu. A nossa experiência de hoje de manhã, no nosso breakfast, foi mais ou menos assim, né? Esse questionamento assim, como isso vai atingir? Doutora Vanessa, muito obrigado, viu? Uma reflexão muito profunda, muito boa, e um clique para todos nós de sabermos que nós temos um psicoterapeuta ao alcance de nossas mãos, nosso entendimento, a qualquer momento, não é não? E eu digo um pouquinho mais, olha, na situação em que nós estamos vivendo hoje, eu até anotei aqui para que eu fosse fiel no pensamento. Só um tolo acredita que as causas das misérias físicas estão no plano físico. Sempre as causas das misérias físicas estiveram, estão e estarão na miséria psicológica, espiritual e moral do homem. Porque quando nós observamos, doutora Vanessa, que a falta de alimento não é por escassez de comida, é por escassez de solidariedade. Não é? Então, diante dessa consciência, onde nós podemos alcançar e sair dessa miséria psicológica, da miséria moral, espiritual, nós temos esse psicoterapeuta que nos ajuda a fazer esse trânsito, né? Da ignorância, porque às vezes a gente até ignora essa miséria interior que nós alimentamos diariamente, né? E hoje fica o nosso convite para essa análise com um ânimo de aprendiz, né? Com ânimo de aprendiz. A gente experimentar a vida aprendendo com a vida. O Instituto Allan Kardec de Maui te agradece muito. E pedimos que vocês fiquem à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta para nossa querida Vanessa. Fiquem à vontade, pode abrir o microfone. Nedinha, Gabi. Depois eu gostaria de ver o acesso, porque eu estou no Brasil, né? Se ela tem em português, que eu tenho uma amiga que ela corta as costuras lá do centro, que a gente faz os enxovaizinhos, e dentro de um ano, pela terceira vez, ela está com pneumonia. Que ela falou desse kit, né? Que talvez ela consiga acessar. Sim. Edma, para ter o seu contato para a gente se falar, eu posso botar aqui no chat para você escrever para mim? Você pode passar para o Paulo, que a gente tem contato direto, né? Que aí eu pego com ele. Tá bom. Por favor. Tá bom, então. Combinado, eu passo para ele. Que aí vai não só para ela, vai para a família inteira. Claro, claro, claro. Lembrado, né, Dinho? Muito bom. Gabi, tudo bom? E muito. Pode falar, Gabi. Opa! Muito obrigada. Foi muito especial te ouvir e parabéns pelo trabalho lindo que você faz. E depois, se vocês puderem compartilhar os links, só para a gente ter acesso. Tá. Obrigada. Obrigada a você, Gabriela. Eu vou passar depois para o Paulo, tá, Paulo? Eu passo para você. Por favor. Nós vamos. Obrigada.
Nós passamos para elas, com certeza. Olha, nós gostaríamos de encerrar, mas antes da gente encerrar, se for possível, você fazer a prece para nós. Sim, faço. Com alegria, vou fazer sim. Eu vou só botar uma musiquinha aqui no background para ajudar mais Ótimo, ainda. ótimo. Vou colocar. Senhor Jesus, querido, amigo, terapeuta de todos nós, que conhece todas as nossas dificuldades e as nossas potencialidades. Agradecemos por nos reunir aqui hoje em torno da sua mensagem do seu coração maravilhoso. Sentimos nesses instantes luzes terapêuticas e curativas nos envolvendo em saúde renovada, pacificando nossas mentes, absorvendo esperanças renovadoras. Obrigada, Mestre, pelo seu carinho, pelo seu amor infinito. E oramos pelas pessoas que têm seus nomes no livro da prece, que buscam soluções para os seus problemas, que possam encontrar a sua presença amiga a envolver cada um com a generosa proteção e o seu amparo. Que os nossos lares possam multiplicar tudo o que estamos recebendo, espraiando essa luz para a nossa vizinhança, confiantes de que o amor é a única força existente na Terra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. E que assim seja. Obrigada. Muito Prazer. agradecida. Muito prazer, muito obrigado. Deus abençoe a sua tarefa. Muito gratidão. Um beijo. Que vocês tenham um ótimo domingo, ótima semana e que a gente fique em contato, tá bom? Por favor, um grande abraço. Deus abençoe. Abraço. Obrigada.